E aí, beleza? O bebê maligno ainda continua fazendo vítimas. E em The Baby, série da HBO Max de 2022, segredos sobre este bebê são ainda maiores do que imaginavam. E acabar com este mal agora é extremamente necessário. Mas mesmo com ajuda não será nada fácil, pois ele é um bebê fofinho e assassino. Não pode jogar a criança em qualquer lugar. Que loucura! Natasha estava passando momentos de relacionamento complicado com sua irmã Megs e suas amigas, tudo por causa que elas eram mães e não se dava nada bem com bebês. Então decidiu dar um tempo sem isolar do mundo para colocar as ideias no lugar. Mas o destino gosta de ironias, né? E depois de um corpo de uma garota cair de um penhasco, um bebê caiu em seus braços. Justamente uma coisa que ela não gostava, agora estava nas suas mãos. Mas o impressionante acontece a partir daí, pois mortes sem explicação começaram a acontecer justamente onde o bebê estava. Primeiro, 2 policiais que fez cair uma rocha na viatura, matando os 2 esmagados. Depois tentou abandonar o bebê em uma conveniência de um posto, mas o bebê fez cair uma lata de tinta na cabeça do atendente, o fazendo morrer imediatamente. Claro que tentou deixar na delegacia, mas ele de alguma forma a seguiu até sua casa e, para piorar, manipulava sua realidade, fazendo todos acreditarem que ele era realmente seu filho. E claro, no seu currículo ainda tinha mais mortes, como essa mulher extremamente assustada com ele, que fez ela morrer engasgada em uma cafeteria. E a garota que estava trabalhando lá era a mesma que se jogou do penhasco. E Natasha, buscando informações nesta cafeteria, o bebê percebeu que ela estava o investigando e fez mais uma vítima que menos merecia morrer. Um simpático cachorro o fazendo morrer atropelado. E acreditem, tudo isso aconteceu nos 2 primeiros episódios, que teve uma conclusão interessante, pois era impossível desfazer do bebê. E olha que ela tentou, mas ele manipulava a realidade, fazendo ela se perder sem ter ele por perto. E descobriu que o bebê já vinha de eras passadas. Várias mães já tiveram ele e todas acabaram morrendo. Sabendo disso pela senhora Evans, que agora precisava conversar com ela. Acho que temos que conversar. O lance que foi com a senhora Evans até a sua casa. Eu queria saber o que ela sabia exatamente. E disse que as coisas iriam piorar ainda mais. Mas estava ali para ajudá-la, não assumir com o bebê, mas sim matá-lo. Pois disse a Natasha que o caminho que o bebê iria levá-la era para a destruição total de sua vida. E no fim, ainda iria matá-la. A única forma era tentar matá-lo, mas Natasha achou aquilo uma loucura. Imagina só fazer isso com um bebê tão fofinho. Disse que não, e devolvendo o pendrive à senhora Evans, ela iria embora. Mas percebeu que realmente precisava da sua ajuda, visto que mesmo o bebê sendo fofinho, deixava um clima tenso demais. Então explicou que a melhor forma de fazer isso era com ele dormindo, pois acordado, nunca que o bebê iria deixá-lo matá-lo. E dormindo, usariam um elemento surpresa. O problema tá aí, né? Não tinha Cristo que fizesse o bebê dormir. E viraram a noite acordadas tentando fazer isso. Nada surpresas, né? Ele sabia exatamente o que elas estavam armando para ele. Então o jeito era fazer gastar energia. Então foram ao universo da diversão, atrás de sua irmã, que tinha um brinquedo que fazia bebês dormirem. E a senhora Evans até tinha um carrinho de bebê bastante elegante. Porcaria. Ali realmente era um universo que Natasha odiava. Não gostava de bebês e lá encontrou, além de sua irmã, várias mães, pois era um aniversário, então criança ali não faltava. E claro, uma das magias do bebê assassino é fazer que todos acreditem que ele é realmente filho de Natasha, um bebê que ela teve a vida toda. Então sua amiga a convidou para o bolo, pois ali no universo da diversão estava tendo um aniversário. Só que Natasha estava ali apenas pelo brinquedo. O Bambam, um ursinho de pelúcia em forma de coelho, que tocava uma música de ninar sinistra, mas fazia os bebês dormirem. Mas se tem uma coisa que fala bastante é mãe com bebês, no qual não paravam de conversar na cabeça de Natasha. Só que por sorte e um pouco de paciência, o bebê dormiu. A grande oportunidade estava em suas mãos, mas a paciência já acabou rapidinho, pois era uma festa infantil em um espaço infantil com dezenas de pirralhos, e era a hora da dança. E já sabe, né? Seu plano de fazer
fazer o bebê dormir foi por água abaixo. Só que estamos falando de uma série de terror, né? E bom, foi a hora dele agir. Pois começou a chorar e rasgou o Bambam, o ursinho de pelúcia, em seguida. E como sua amiga queria que ela fosse embora, o carrinho da Sra. Evans travou o suficiente para que a sua magia maligna funcionasse, pois não ia sair dali sem deixar seu rastro. Nossa Senhora! E o relacionamento com sua irmã, que já não era das melhores, foi piorando, pois segundo Max, onde Natasha ia, só a envergonhava. E daí que conhecemos mais uma personagem, Bob, a outra irmã de Natasha, que agora com um novo relacionamento, estava fazendo de tudo para que a assistente social permitisse que ela tivesse um filho, que em resumo ainda conversavam, e acabou mandando uma mensagem sem querer para Natasha, que foi até a casa para saber o que ela queria, e por algum motivo não sabia que Natasha tinha um bebê. Mas isso não foi o maior problema, pois a assistente social precisava falar com todos da família, e essa irmã, Bobs, não mencionou no relatório. E agora com Natasha respondendo às perguntas, as coisas ficaram complicadas, pois ela trabalhava com mágica em festas, e o truque de apresentação foi bem chato. O legal mesmo foi o dedo que a assistente social achou, e ficou horrorizada, mas pensaram rápido, e Natasha explicou que era um truque de mágica, e o dedo era falso. É feito de gelatina, tá vendo? Que bobeira minha, eu devo ter deixado... Mas olha pro lado bom, Bob conseguiu fazer o bebê dormir e agora teria uma chance de armar um plano, indo embora para finalmente matar o bebê maligno. Mas vamos lá, você conseguiria matar este bebê fofinho? Mesmo nós sabendo que ele é maligno, é complicado, né? Só que a Sra. Evans estava determinada, mas Natasha não iria deixá-la fazer isso. Então uma luta começou a rolar no chão e em seguida foi interrompida por Bob, trazendo o dedo que ela deixou em sua casa. Que em resumo, ela mandou sua irmã embora, dizendo que estava em uma aula de yoga, só que na verdade estava em uma luta para não deixar a Sra. Evans matar o bebê. Só que aí não teve jeito. A Sra. Evans a confrontou, disse os casos que o bebê fez e até os que ela viu o bebê matando, até um pobre e simpático cachorrinho. Então, iria fazer de qualquer jeito. Mas tá aí, não conseguiu? Não. O problema é que sua irmã ouviu a briga e acabou levando o bebê com ela, não fazendo ideia que estava carregando algo maligno. E claro, ignorando todas as ligações possíveis, até mesmo de sua namorada. E o plano dela foi levar o bebê para sua mãe. Para deixar as coisas ainda mais estranhas, sua mãe fazia parte de uma comunidade. E olha, ainda bem que Natasha chegou a tempo, viu? Pois o bebê quase fez Bob engasgar. Que nojo. Mas perguntou qual era o lance com aquele bebê, e ela mandou a real para sua irmã, contando exatamente o que estava acontecendo, que o bebê não era dela, caiu de um penhasco e ela o pegou. Desde então não consegue se livrar dele, e ele é extremamente perigoso e maligno, e qualquer um que queira ficar com ele acaba morrendo cedo ou tarde. E isso ela não queria para sua irmã, que ouviu e não acreditou nela, achando que era mais uma das piadas sem graças de Natasha. Só que quem disse que o bebê iria deixá-la sair daquele lugar? Deu um jeito de ferrar o carro velho da Sra. Evans para eles ficarem naquela comunidade, que era bastante sinistra, por sinal. Que merda. E foi lá que viu sua mãe, que não falava com ela há mais de 15 anos. E meio que o sentimento entre as duas era bastante complicado. E a Sra. Evans parecia esconder algo sobre o bebê, pois muito estranho uma pessoa ficar obcecada assim em matar um bebê. Mas a única coisa que ela falou que se ela não fizesse nada, o bebê iria matá-la e teria que seguir outra idiota igual a ela, que não quis matar o bebê. Mas em resumo, era uma comunidade naturalista e tinha um lance de sintonia corporal e alimentação saudável, fora uma quantidade razoável de adolescentes bastante curiosos. E Natasha estava cada vez mais pirando com aquilo tudo. E mesmo esses episódios sendo um pouco mais parado, foi para mostrar o drama e o quanto Natasha não era capaz de ter um bebê, pois quando ele começou a chorar, ela pirou, pois fazia 3 dias que não conseguia dormir. E para piorar, aquele lugar era bem esquisito. Faziam rituais e comemoravam solstícios, pois tinha um lance
classe de dança ritualística, e a Sarah Evans percebeu que eles guardavam algum segredo, mas o objetivo dela era matar o bebê, aproveitando que aquela noite Bob finalmente colocou o bebê para dormir. E no momento que iria matá-lo, algo foi revelado, que o bebê estava ligado diretamente com a mãe atual. Então o que ela fizesse com o bebê afetava Natasha, no que tentou asfixiá-lo e quase matou Natasha também, mostrando que o karma era ainda maior. Uai! Com certeza é sinistro, mas toda a paradeira do terceiro episódio foi compensada pelo final deste quarto episódio, no qual Natasha queria saber o porquê da Sra. Evans e dessa obsessão pelo bebê. E já que ela não iria falar, estava desesperada para ir embora, visto que alguém da comunidade tinha arrumado o carro. E no meio do ritual da fogueira, a Sra. Evans apareceu segurando o bebê, e tudo foi revelado, pois ela via as pessoas e todas as mortes que envolviam diretamente o bebê. E acreditem, meus amigos, ela o seguia há muito tempo, na verdade toda uma vida, observando as mortes dele desde quando era apenas uma adolescente. O bebê está no seu quarto episódio, mostrando que fugiu bastante do clichê de um bebê maligno, mas senti falta dos poderes de mudança de realidade, que são, além das mortes bizarras, as coisas mais maneiras dessa série. Minha nova teoria, que nem seja um bebê mesmo, mas sim algo vindo de fora, ou até mesmo um demôniozinho, que é bem possível, né? Mas lembre-se, é apenas uma teoria. Bom, galera, este foi o Solucionando Filmes. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!